Era uma vez uma pequena cidade situada à beira de um lago profundo e misterioso. Este lago, conhecido como Lago da Neblina, possuía águas tão escuras que ninguém conseguia ver o fundo, e sua aparência sombria alimentava inúmeras histórias de terror entre os moradores. Eles acreditavam fervorosamente que o lago era assombrado por um espírito antigo, uma entidade que guardava segredos sombrios nas profundezas. As lendas locais diziam que, em noites de lua cheia, uma figura sombria emergia das águas, emitindo um lamento gelado que arrepiava a espinha de quem ouvia. Esse som, descrito como um grito de dor e desespero, ecoava pelas colinas, causando pavor até nos corações mais corajosos. Em volta das fogueiras, enquanto as chamas dançavam e as sombras brincavam nas paredes, os anciãos da cidade contavam essas histórias com vozes trêmulas, sempre concluindo com um aviso sério: nunca se aproxime do Lago da Neblina à noite. João e Ana eram amigos de infância, unidos por uma curiosidade insaciável e um desejo de aventura que superava o medo. Eles cresceram ouvindo as histórias sobre o lago, mas com o tempo passaram a ver as lendas como meras superstições. Em uma noite de lua cheia, quando a luz prateada banhava a cidade e lançava um brilho sinistro sobre as águas escuras do lago, João e Ana decidiram provar que as histórias eram apenas mitos. Munidos de lanternas e uma coragem juvenil, caminharam em direção ao lago, rindo e conversando para afastar o medo crescente. Quando chegaram à beira do Lago da Neblina, a atmosfera mudou drasticamente. A lua cheia iluminava a superfície da água, criando reflexos inquietantes que pareciam dançar nas ondas silenciosas. Sentaram-se em uma grande pedra à margem do lago e, para aliviar a tensão, começaram a contar piadas e relembrar histórias engraçadas da infância. Mas à medida que os minutos passavam, um silêncio inquietante envolveu o local, abafando até mesmo o som das próprias vozes. O vento parecia ter parado e uma sensação de espera ansiosa pairava no ar. De repente, um som distante de lamento cortou o silêncio, um som tão gelado e desolador que fez o sangue dos dois amigos congelar. João e Ana se entreolharam, os olhos arregalados de medo, sem saber se deveriam correr ou continuar ali, desafiando a escuridão. O lamento ecoava pelas colinas, aumentando de intensidade, como se a própria noite estivesse chorando. Tremendo, João apontou a lanterna para a superfície do lago, na esperança de ver algo que pudesse explicar o som. Ana, por sua vez, estava paralisada, seus pensamentos correndo em um turbilhão de pânico e incredulidade. No fundo, ambos sabiam que estavam prestes a descobrir se as lendas eram reais e a resposta poderia mudar suas vidas para sempre. A curiosidade foi maior que o medo, e João decidiu se aproximar mais da água. Ana o seguiu relutantemente, sentindo um frio intenso subir pela espinha. O ar ao redor do lago parecia mais gelado, e uma névoa fina começava a se formar sobre a superfície escura, dando ao cenário um aspecto ainda mais sombrio e misterioso. Quando chegaram perto da margem, viram algo se mexendo na superfície do lago. O movimento era sutil, quase imperceptível, mas o suficiente para chamar a atenção dos dois amigos. Conforme se aproximavam, perceberam que o que viam parecia uma figura humana, mas seus movimentos eram estranhamente lentos e graciosos, como se estivesse dançando em câmera lenta. O lamento, que até então era um som distante, se intensificou, tornando-se um coro de desespero que ecoava pelas margens do lago. A figura começou a emergir da água, revelando gradualmente sua forma. Era uma mulher pálida, seus longos cabelos negros e encharcados caíam sobre os ombros, e suas roupas antigas estavam desgastadas pelo tempo e pela água. Seus olhos, de um azul sobrenatural, brilhavam intensamente na penumbra, e sua expressão era uma mistura de dor, tristeza e uma busca desesperada por justiça. A visão era ao mesmo tempo hipnotizante e aterrorizante. João e Ana ficaram paralisados,
sem saber o que fazer. O medo os mantinha imóveis, mas também havia uma curiosidade irresistível que os impedia de fugir. A mulher começou a falar, e sua voz era um sussurro frio como o vento de inverno, um som que parecia penetrar direto na alma. Ela contou a história de como havia sido traída e afogada ali por seu próprio amado há muitos anos. Suas palavras pintavam um quadro de amor e traição, de promessas quebradas e de uma vida tirada de forma cruel e injusta. Desde então, seu espírito vagava pelo lago, preso em um ciclo de dor e vingança, incapaz de encontrar paz. Ela implorou para que João e Ana ajudassem a encontrar paz, revelando que precisava que o corpo de seu traidor fosse lançado ao lago para que seu espírito pudesse finalmente descansar. Sua voz, carregada de desespero e esperança, tocou os corações dos dois amigos. A mulher descreveu o local onde seu amado havia sido enterrado, um lugar que ninguém mais conhecia. João e Ana, ainda chocados pela experiência, começaram a compreender a gravidade do pedido. A mulher prometeu que, se eles a ajudassem, o lago voltaria a ser um lugar pacífico e a maldição que pairava sobre a cidade seria quebrada. A escolha agora estava nas mãos deles: enfrentar o desconhecido e trazer paz ao espírito inquieto, ou viver com a lembrança daquele encontro aterrorizante para sempre. Os amigos, tomados por um misto de pena e horror, prometeram ajudar o espírito atormentado. Com corações pesados, começaram a discutir um plano, tentando encontrar uma maneira de cumprir a sómbria missão que lhes fora confiada. No entanto, conforme debatiam os detalhes, uma sensação de desconforto crescente tomou conta deles. João notou primeiro: a figura da mulher começava a distorcer, como uma imagem refletida em água agitada. Seus olhos, que antes transmitiam tristeza, agora brilhavam com uma intensidade maligna, como se uma chama de ódio e vingança ardesse por trás deles. Com um grito aterrorizante que fez o sangue gelar nas veias de João e Ana, a mulher avançou sobre eles, movendo-se com uma rapidez sobrenatural. Seu semblante transformou-se em algo grotesco e inumano, e suas mãos, agora garras, estendiam-se para agarrá-los. O pânico tomou conta dos amigos, que se viraram e correram o mais rápido que puderam, sentindo o chão irregular e pedregoso sob os pés. O som do lamento da mulher, agora misturado com um riso cruel e sádico, ecoava em seus ouvidos, amplificando o terror que sentiam. Cada segundo parecia uma eternidade enquanto corriam para salvar suas vidas. Finalmente, com o coração disparado e o medo estampado em seus rostos, João e Ana conseguiram escapar das garras da entidade, chegando a uma distância segura do lago. Ofegantes e com o corpo tremendo, olharam para trás, vendo apenas a escuridão e a calmaria aparente do lago da neblina. O terror daquela noite nunca os abandonou. As lembranças do encontro com a figura maligna ficaram gravadas em suas mentes, assombrando seus sonhos e transformando o lago em um símbolo eterno de pavor. De volta à cidade, ainda em choque, contaram sua experiência aos mais velhos, que ouviram com atenção e preocupação. Os anciãos confirmaram a história da mulher traída, mas acrescentaram um detalhe ainda mais assustador. Muitos acreditavam que não era o espírito da mulher que vagava pelo lago, mas sim uma entidade maligna que assumia sua forma para atrair vítimas incautas. Esta entidade, alimentando-se do medo e do desespero, usava a trágica história como uma isca, perpetuando o ciclo de horror. João e Ana, abalados pela revelação, nunca mais se aventuraram perto do lago da neblina. A pequena cidade continuou a viver à sombra daquele mistério sombrio, com os moradores mantendo viva a tradição de contar a história como um aviso. As noites de lua cheia passaram a ser evitadas, e a lenda da entidade maligna que habitava o lago tornou-se parte integrante da cultura local. Assim, o aviso persistia, ecoando pelas gerações: nunca se aproxime do lago à noite. A lembrança daquela noite
tornou-se um conto de advertência, um lembrete sombrio de que algumas histórias não são apenas lendas, mas realidades sinistras que espreitam nas sombras.